Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre duas atualizações, né? No caso, a chegada possivelmente do Ramiro e do Nicão para a próxima temporada. Quero comentar aqui como que vai ser, né? Ambas as negociações. Além disso, como que jogam esses dois atletas, na minha visão, dois jogadores que chegam até mesmo com condição para serem os titulares, tá? Bons nomes sim, estou bem surpreso com esses níveis, dos níveis, né, da contratação do Cruzeiro para a disputa da Série A. E sem muita enrolação, né? Aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 37 mil inscritos até no final do ano, que já está bem próximo, então eu conto com a ajuda de cada um de vocês, beleza? Antes de darmos sequência, tem um recado aqui para vocês da SSS Game Brasil, casa de apostas esportivas que está com ótimas cotações para a final aí da Copa do Mundo entre Argentina e França, né? Tem a opção de você apostar nesse duelo, mas eu quero destacar aqui hoje, por exemplo, algumas outras opções de, por exemplo, quem que vai ser o melhor jogador jovem, né, dessa Copa do Mundo. Por exemplo, o pessoal acredita bastante que o Enzo Fernandes da Argentina vai ser esse eleito, né? No caso, pagando aí 1,33 nessa opção, que é o grande favorito, sim, sem sombra de dúvidas. Tem também o Guardiol, né, zagueiro da Croácia. Tem também quem que vai ser o melhor, o bola de ouro. O Messi pagando 1,20, um dos grandes favoritos. E o Mbappé também aí pagando 5,50. Além também do Griezmann, que é um dos três grandes favoritos, né, que vão estar, inclusive, na final, pagando ótimas cotações, igual eu deixei aqui para vocês, para pegar essa e outras oportunidades também de aposta lá na SSS. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também o código que apareceu na tela. E caso você queira fazer uma renda extra também se tornando um agente da plataforma, deixei aqui na tela apareceram, né, as vantagens e o link do Telegram para você entrar lá e tirar a sua. Então vamos começar aí falando, né, sobre essa grande notícia que surgiu nessa última quarta-feira sobre a contratação do Nicão e também do Ramiro. Começando aqui por partes, no caso, primeiramente aí do Ramiro, que foi informado pelo próprio o Chico Garcia, que confirmou que o jogador estava inclusive desembarcando em Belo Horizonte na quarta-feira, né, nessa noite, para fazer exames médicos e fechar com o Cruzeiro, né? Então, olha aí que uma novidade bem interessante, que eu até fiquei surpreso quando teve essa confirmação da chegada do jogador. Que assim, caso você não saiba, o Ramiro hoje com 29 anos foi comprado pelo Corinthians quando tinha seus 25 para 26 por algo próximo ali dos 26 milhões de reais, tá? Foi comprado junto ao Grêmio naquela ocasião e pelo Corinthians jogou até com frequência, foram mais do que 120 partidas, mas nunca aquele jogador que era de se esperar, né? Com bons níveis de gols, assistências, não foi esse Ramiro que nós vimos no Corinthians. Mas pelo estilo de jogo dele, eu confesso para vocês, quando eu vi essa notícia, eu pensava realmente que o Ramiro jogava muito mais pelo lado direito do campo. E assim, se você for pensar, você prefere ter um ponta como o Ramiro ou, por exemplo, como o Nicão ali, por exemplo, que ambos podem fazer a função pelo lado direito do campo, ou, por exemplo, um ponta ali de velocidade, né? Eu prefiro muito mais se fosse um cara com velocidade, ainda mais nesse esquema do Pesolano. A questão é, o Ramiro pode fazer um papel muito bem como um meia central, um cara que vai ali para buscar a bola. Eu estava vendo alguns lances dele tanto no Corinthians e principalmente no futebol dos Emirados. Por quê? No futebol dos Emirados um nível mais baixo, né? Então, se o jogador estiver fazendo alguma coisa ali de diferente no campeonato ali mais fácil, é de se esperar, né? Porque, né, é um campeonato um pouco mais baixo tecnicamente do que o Brasileirão, obviamente o jogador vai se destacar e dá para ver o que ele tem a criar de melhor. Gostei demais do tanto que ele volta para receber a bola. Isso no estilo de jogo do Cruzeiro eu acho que cai perfeitamente. Pode fazer esse papel muito bem como um segundo volante ali, né? Mesmo tendo muita liberdade para atuar pelo lado direito do campo. Até em relação à movimentação do jogador de 29 anos, quando ele está com a bola, ele tende a ficar assim, no caso, para a criação das jogadas, mais pelo meio. Porém, por exemplo, vamos supor que o Cruzeiro joga com o meio de campo Matheus Vital, Ramiro e Neto Moura. Quando o Neto Moura e o Matheus Vital estiver com a bola, o Ramiro tende a cair um pouco mais pelo lado direito do campo, né? Essa aí foi uma das observações que eu vi aí nos lances do Ramiro. Acho que ele chega assim para disputar essa posição no meio de campo. Lembrando que o contrato dele com o Corinthians estava se encerrando e o Cruzeiro buscou ele de graça, então sem ter que pagar nada, né, de compensação financeira para o Corinthians. Até de acordo com o Nicola, os seus vencimentos é superior, tá, aos 500 mil por mês, era pelo menos aí no Corinthians. Para ele vir para o Cruzeiro, eu acho que ele deve aceitar uma redução para aquele teto máximo, né, de 300, 350 mil por mês, que o Cruzeiro deve pagar assim para os principais jogadores. Ele tem 29 anos de idade, não é uma idade ruim, né? Nesse empréstimo dele lá para os Emirados, foi bem lá na equipe do Al-Ahly, que ele fez 34 partidas, 2 gols
e 6 assistências. Se eu não me engano, é o mesmo time do Neres. Tem que confirmar aí depois. Mas assim, mostra que ele é um cara que dá muito mais passes do que propriamente gols, né? Tanto que desses 2 gols, um foi de cabeça e o outro foi de pênalti. É um cara muito bom também na bola parada. Ele volta para o Corinthians e assim como o Matheus Vital, o Vitor Pereira, que era o técnico do Corinthians, deu muitas oportunidades tanto para o Matheus Vital quanto para o Ramiro. Inclusive, se o técnico português tivesse continuado na equipe paulista, eu não ficaria surpreso se tivesse uma renovação do Ramiro, tá? Que ele fez aí 14 partidas e uma assistência. Ele que surgiu muito bem no Juventude em 2012, chega para o Grêmio em 2013 e fica até 2018. Ganha aí uma Copa do Brasil, uma Libertadores, ou seja, tem um passado aí, alguns títulos importantes na sua carreira. Jogou muito contra o Cruzeiro também, várias oportunidades, né? Na Copa do Brasil, eu lembro claramente de 2016, em 2017 também. 2017, por sinal, foi o melhor ano da sua carreira, que ele jogava muito mais como um ponta, né? Foram 60 partidas, 11 gols e 4 passes. No último ano dele pelo Grêmio foram 45 jogos em 2018 com apenas 4 gols e uma assistência. No Corinthians, ele nunca conseguiu ter um ano assim muito bom de gols, mas de partidas foi bem em 2020, né? 42 jogos, 2 gols e uma assistência. Até tinha uma opção de compra próxima dos 15 milhões de reais lá para o Al-Ahly, que não quis comprar ele em julho desse ano, né? Então eu acho o Ramiro um bom jogador chegando de graça. Eu estou gostando muito desse nível de contratação do Ronaldo nessa janela. Quero saber o que você achou então do Ramiro e eu vou comentar um pouco mais agora sobre o Nicão, né? Como que ele chega e também as suas características de jogo. Então vamos lá, né? O Nicão aí também, confirmação do Super Sports, do Samuel Venâncio também, e também do André Hernan, que trouxe essa informação de que o Cruzeiro havia avançado na noite dessa última quarta-feira pelo empréstimo do Nicão junto ao São Paulo. Não era uma negociação fácil, tanto que eu trouxe esse vídeo de manhã já falando para vocês, ó, eu acho que é uma negociação difícil, não deve ser um negócio rápido. E já está confirmado, né? O Nicão deve chegar em Belo Horizonte nas próximas horas para fazer esses exames médicos e ser anunciado como novo reforço. Sinceramente, estou muito feliz com esses 2 nomes, acho jogadores excelentes, de alto nível mesmo. E o Nicão, por quê? Que era difícil de imaginar. O contrato dele com o São Paulo vai até dezembro de 2025, e assim, tem um salário próximo dos 600 mil por mês, e o São Paulo via como uma moeda de troca, né, no mercado, um jogador que poderia ser trocado por algum outro no cenário nacional. Então, até quando falou isso, eu falei, vixe, então agora deve complicar um pouco, né, para o Cruzeiro conseguir ainda mais um empréstimo junto à equipe do São Paulo. Porém, não foi o que aconteceu. É claro que ainda não sabemos se o Cruzeiro vai pagar 100% dos seus vencimentos. Eu, sinceramente, creio que sim, porque o São Paulo não faz sentido, né, emprestar ele para, né, sei lá, o São Paulo pagar 300 mil, o Cruzeiro 300. Vamos esperar para ver se vai ter alguma ajuda, quem sabe do Pedro Lourenço. Eu, sinceramente, gostei muito dessa chegada do Nicão. Não teve um bom ano pelo São Paulo em 2022, mas na sua carreira no geral, já estava em média 6, 7 anos vivendo o auge da sua carreira no Atlético Paranaense. Mais um jogador muito vencedor, né? Ganhou aí Copa do Brasil, Sul-Americana, vários estaduais pelo Atlético Paranaense. Hoje está com 30 anos de idade e uma coisa que me pegou de surpresa. Eu, sinceramente, eu jurava que o Nicão atuava mais pelo meio do campo. Não sei se vocês também tinham essa impressão. Mas não, tá? O Nicão atua pelo lado, principalmente ponta esquerda. Pelo lado esquerdo do campo. Pode fazer um papel de ponta direita? Pode também. Igual eu falei aqui a comparação com o Ramiro. O Nicão é um cara muito mais de profundidade e também muito bom de criação de jogadas, né? Muito técnico mesmo e uma ótima finalização. Mas eu vejo que ele vai chegar para disputar essa posição na ponta esquerda ou colocando o Nicão na direita, né? Porque na ponta esquerda temos o Bruno Rodrigues, que eu gosto muito também. Eu acho que um ataque para começar um estadual, tendo ali o Nicão, Bruno Rodrigues, Edu e o Matheus Vital, eu acho que já é um ataque que dá para brincar aí um pouco, ainda mais nesse laboratório que o Cruzeiro vai utilizar, né? O Campeonato Mineiro. Pelo São Paulo nesse ano não foi muito bem. Saiu do Atlético Paranaense em fim de contrato, chegou de graça, mas teve luvas superiores aos 3 milhões de reais para assinar com o São Paulo, vínculo até dezembro de 2025. Nesse ano, 32 jogos com apenas 4 gols e 4 assistências. Eu não entendi por que ele saiu do Atlético, sabe? Estava vivendo uma fase muito boa no Atlético Paranaense. No ano passado mesmo foram 51 jogos, 11 gols e 12 assistências. 12, né? Então, realmente, teve 23 participações em gols em 51 jogos. Foi o melhor ano da sua carreira e assinou aí com o São Paulo. Não deu muito certo e agora o Cruzeiro tentando nessa volta aí do bom futebol do Nicão, que já demonstrou ser um baita jogador. De 2015 a 2021, na equipe do Atlético, foram mais do que 420 partidas com 72 gols marcados nesse período, com 49 gols marcados
nesse período. Realmente é um jogador muito diferenciado, gosto muito da sua contratação. O que podemos destacar aí no Nicão, né? É um cara que eu gosto muito também na cobrança de bolas paradas, realmente de cobrança de escanteio, faltas. Eu acho um jogador assim muito diferenciado mesmo. Gostei desse nome. Fiquei até surpreso pelo Cruzeiro ter agilizado, né, no mercado, até porque o Pedro Martins, o próprio Ronaldo, né, muito pé no chão em relação a contratações. Ele sempre falou, não espere grandes reforços já chegando no dia 14 ou antes do início do Campeonato Mineiro. E é interessante que coloca essa expectativa lá embaixo e quando anuncia assim um jogador, todo mundo fica meio que surpreso, né, pela chegada do atleta. Que nesse ano, pelo São Paulo, para você ter uma ideia, tanto que ele estava sendo mais reserva do que titular. O último jogo dele, nas últimas rodadas do Brasileirão, ele foi relacionado, né, no dia 20, no caso ali, o último jogo dele foi no dia 20/10, que ele, no caso, jogou aí 3 minutos contra o Fortaleza fora de casa. Então a grande maioria dos jogos dele foi no mês de agosto, setembro. De acordo com o Rogério Ceni, tinha muitos jogadores no São Paulo que estavam fora do peso. E o Nicão poderia ser incluído nessa lista. Então é um cara que deve manter, né, um pouco mais a forma física, principalmente no Cruzeiro na próxima temporada. Eu vejo que o estilo de jogo do Pesolano vai facilitar demais o Nicão aqui na Raposa. É aquela coisa, até tinha comentado no último vídeo que se ele fosse para jogar de meia, eu não vejo ele com essas características de fazer uma recomposição numa linha de 3 no meio de campo. Mas eu acabei nem observando, né? O Nicão joga muito mais pelas beiradas. Ponta esquerda, aí sim, eu confio bem mais. Acho que vai ser um cara que vai dar certo sim aqui na Raposa. Gostei muito do nível de reforços. E você, o que achou? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, a ajudar nós a chegar a essa meta de 37 mil inscritos. Vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos para vocês, que eu já trouxe aqui no canal. Lembrando que hoje os outros vídeos por volta ali das 5h45 e outro às 7h30. Então só ativar aqui as notificações e receber os próximos vídeos. Valeu, galera!